Quando você tem uma crise de ansiedade ou quando você está mais ansioso, o seu cérebro está te dizendo assim, Caio, faz um inventário, tem alguma coisa acontecendo que não tá legal no lugar. Vamos. Tem gente que é kamikaze, a pessoa parece que ela cria pra ela viver no limite, assim, com a faca no dente. Eu continuo achando que eu fiz certo, se eu precisar amanhã eu faço novamente. Se eu for esperar você me aprovar em tudo que eu tiver que fazer com você, eu tô perdida. É autoconhecimento. Eu acho que as pessoas se conhecem muito pouco. Quando eu me conheço pouco, eu tenho N problemas. 5 minutos depois, essa foto tinha 3 milhões de views e mais de 30 mil comentários. Das pessoas incomodadas com quanto eu emagreci. Não pode ter emagrecido desse tanto. Isso é canetinha, isso é IA, tem muito Photoshop. A vida me deu um soco na cara, eu vou pensar assim, eu consigo continuar lutando. Esse soco me derrubou e eu tenho que sair de cena, senão vai ficar feio. Eu calculo aqui o que vai acontecer. A razão justifica, a emoção decide. Tá certo. Do estúdio. Falei, eu preciso gravar agora mais ainda, pra que menos pessoas morram dentro de um pronto-socorro com uma crise de pânico. Como que você acredita no mundo que a gente vive? Como que a gente protege a nossa história? Elas vão falar mal de você, trabalhe por elas assim mesmo. Você verá que no final das contas, nunca foi entre você e as pessoas, sempre foi entre você e Deus. Tem muita gente na arquibancada torcendo contra. Tem muita gente doidinho e contando no relógio assim, vamos ver em quanto tempo cai. Se você fosse se prender nisso, a sua esperança ela quebra. Quando você tem uma crise de ansiedade ou quando você está mais ansioso, o seu cérebro está te dizendo assim, Caio, faz um inventário, tem alguma coisa acontecendo que não tá legal. Vamos parar para olhar, cara, senão você vai adoecer. Você pode fazer um câncer daqui a alguns anos, você pode ter um AVC, você pode ter um Alzheimer, você pode ter um Parkinson. Vamos olhar o que está acontecendo? Cara, sua vida não está muito legal do jeito que você está levando, não. Você precisa rever. A ansiedade é um alerta. Ela não é algo para te adoecer. Quando eu já estou doente, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada. Aí já é a doença. Mas a ansiedade do nosso dia a dia, ela é uma informação. Tem alguma coisa que você está fazendo que não está legal. E se você não cortar, isso vai gerar problemas futuros mais graves. Percebeu os sinais de ansiedade? Outro dia, no final da tarde, eu fiquei um pouquinho ansiosa. Falei, peraí, deixa eu olhar aqui. Cheguei lá em casa, fui tomar um banho, fui para debaixo do chuveiro, falei, deixa eu ver nesse dia o que aconteceu. Deixa eu mapear aqui. Percebi que eu entrei na rede social de uma pessoa que me fez super mal. Me deixou ansiosa, me deixou com alguns... Falei, cortei, não olho mais nunca essa rede social dessa pessoa, já era. Isso aqui tá me adoecendo e eu não posso entrar nessa. Eu preciso proteger minha energia. Muito bom. Então, saúde mental. Então, o quarto ponto seria a nossa saúde mental. Tô tristinho. Fica atento. Isso pode ir lá pra frente e desaguar numa depressão. Você tá ficando um pouco triste. Você tá indo trabalhar e você não tá gostando do que você tá fazendo. A segunda-feira você amanhece, você fala, que saco que eu tenho que ir pro escritório. Talvez você esteja burnoutando. Talvez você esteja entrando em burnout. Então, o que eu digo para as pessoas? Isso virou meu propósito de vida. Até porque perdi minha irmã em julho por uma questão de doença mental. Uau. Olha para isso. Não espera virar doença. Porque depois que virar doença, aí o negócio complica bem. Aí você tá na mão dos outros e aí a sua chance de dar certo é mínima. Eu vou afirmar isso. E eu falo isso em congressos de médicos e eu falo, se eu estiver errado, doutores, algum levante aí e fala que eu tô errada. No Brasil, num curso de medicina de 6 anos, nós temos 2 semestres só de saúde mental. Você acha que o médico está preparado para te receber num pronto-socorro com a urgência de saúde mental? Não. Então não chegue nesse ponto. Sim. Se você chegar, você está à sorte. Aí. Percebeu os sinais de tristeza, de ansiedade, de burnout, de melancolia, de dores generalizadas, de fibromialgia, de uma tristeza sem razão, de uma perda de sentido pela vida, uma perda de sentido por, eu gostava de sair dia de domingo, agora eu prefiro ficar mais quieto, eu gostava de estar com as pessoas, agora eu não gosto mais. Tá percebendo mudanças de comportamento? Acorda antes. Já vai cuidar antes. Se você chegar a precisar de medicação, enfim, aí você vai para uma outra esfera, aí o negócio já vai complicar bastante. É o que você falou da balancinha, né? Tem gente que não vem percebendo essa balancinha. E quando ela faz isso, aí pra você fazer isso aqui de novo, aí você passa aperto. Então é pressão, que você não vai abrir mão dela. Isso é vida, é do game, todo mundo vai ter pressão e descompressão. Tem gente que só funciona no caos? Tem, mas aí você roda no esforço, né? E aí você corre o risco de ter um problema lá na frente. Não parece que tem gente que sempre tá buscando o caos? Eu brinco, ontem eu falei sobre isso até com meu esposo. Tem gente que parece kamikaze. Você lembra dos kamikazes na Segunda Guerra? Enchia o avião de bomba e jogava em cima do lugar. Tem gente que é kamikaze. A pessoa parece que ela cria pra ela viver no limite, assim, com a faca no dente. Isso, a nossa cabeça não suporta isso daí. Em algum momento vai esse copo vai encher. Você tem uma fala muito boa, né? Que quem ama frustra. Só que a palavra amar e frustrar parece que é antagônico, né? Se a pessoa ama, não tinha que frustrar. Qual é
a essência dessa frase? O que você entende por frustrar? Não corresponder à expectativa em algum momento? Ótimo. É isso mesmo. É isso? E você acha que você tem, por exemplo, seus filhos? Aliás, se um pai quer vir à falência, a sua paternidade, Querer agradar. é tentar corresponder às expectativas dos Sim. filhos. Ué. Minha filha tem 19 anos, acabou de entrar na faculdade de medicina. A expectativa dela é que todo final de semana ela vai sair e vai... Sim. Eu vou zero corresponder à expectativa dela. Isso é frustrar. É. Seu filho de 3 anos, ele quer vestir a roupa da fantasia do super-herói e andar com ela 24 horas por dia. Você vai frustrar ele. Sorry. Em alguns momentos você vai precisar vestir outras roupas, fazer outras coisas. Ele não vai querer ir na escola, ele não vai querer acordar, ele não vai querer fazer o esporte. Perceba que paternidade e maternidade, ele é muito de frustrar. É. E não só, o líder também na empresa. A pessoa não sabe muitas vezes o que é melhor para ela, mas eu sei, eu já passei por algumas... Quer dizer, eu sei não, né? Eu tenho uma chance maior de saber. Até pela nossa vivência, por tudo que nós já vivemos, a gente já passou o caminho das pedras, a gente sofreu. Então, muitas vezes você chama alguém dentro da sua empresa e fala uma coisa porque você está vendo que lá na frente isso vai dar errado. E você precisa frustrar. E por que a gente tem tanto desafio com a aprovação alheia? Por que você acha que o ser humano tem tanto desafio com o que o outro vai falar, com o que o outro vai fazer? Principalmente de pessoas significantes na nossa vida. Por que você acha que é um desafio para o ser humano? Porque a gente quer ser amado. E a gente dá a vida por isso. A gente quer muito ser amado. E a gente confunde aprovação com amor. Uau. Então você quer muito que os seus filhos te amem. E em nome disso, você corre o risco de negociar coisas importantes. Uhum. Os nossos pais, eles não se preocupavam em serem amados. Eles se preocupavam em serem respeitados. Uhum. Consequentemente, eles eram amados. Porque só se ama a quem se respeita. Concordo. A gente quer ser amado, nós somos uma geração muito carente. A gente quer que as pessoas gostem da gente. E paternidade, maternidade e liderança passa por impopularidade. Concordo. E o impopular, muitas vezes, ele não é amado. Então, entre os meus filhos me respeitarem, se darem bem na vida e me amarem, eu prefiro que eles me respeitem e se dêem bem na vida. Eu também. Se eles me amem ou não, isso é um problema deles. Outro dia meu filho me ligou, fiquei muito chateado com a atitude da senhora. Falei, pode falar, desabafe à vontade. Ele tem 24 anos. Falou. Falei, excelente, e eu continuo fazendo a mesma coisa, e se eu precisar amanhã eu faço a mesma coisa. Porque eu não estou preocupada, Tomás, se você gostou ou não. Eu só estou disposta a te ouvir para você desabafar. Você tem direito, eu valido a sua chateação comigo. Mas eu continuo achando que eu fiz certo, se eu precisar amanhã eu faço novamente. Se eu for esperar você me aprovar em tudo que eu tiver que fazer com você, eu tô perdida, ué. Imagina se eu vou esperar que ele me aprove, que eu vou fazer isso, não vai para tal lugar, não vai fazer isso. Deixa eu ver se ele vai gostar. Não, eu não tô preocupado se ele vai gostar. Aliás, zero problema. Se ele gosta ou não, o problema é dele. Ele que vai pra terapia com isso. Zero problema com isso. Tô nem aí se ele gostou do que eu fiz ou não. E aí, liderança, Caio, passa muito por isso. E maternidade, paternidade passa muito por isso. Você sabe o que você tá fazendo e você tem certeza do que você tá fazendo? Você bate na mesa e fala, não, isso aqui é o melhor pra ele. Porque o que acontece hoje, de novo, liderança, paternidade e maternidade, é que no fundo a gente não tem muita certeza do que a gente está fazendo. O que você falou da impopularidade é maravilhoso. Ué. A gente duvida. Será mesmo que isso aqui vai ser o melhor pro meu filho? E aí, quando você titubeia, a pessoa vê no seu olho que existe dúvida. E aí ela deita e rola. Eu converso muito com a Fabi e a gente é muito do acordo que essas decisões impopulares é o que faz a gente ser pai. E não amigo, colega, falar o que ele não gosta por um caminho que ele discorda. Mas é porque a minha principal função é ser pai. Se eu conseguir ser amigo do meu filho, ótimo. Boa. Mas amigo ele pode ter um monte. Pai ele só tem eu, pô. É exatamente isso. Eu falo isso com a Fabi, né? É exatamente isso. Eu chamo meu filho de amigão, né? Mas, o Theo, quando a gente tá brincando de alguma coisa, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a chamar ela de amigão, eu falei assim, Theo, vem cá. Papai te chama de amigão quando a gente tá brincando junto. Mas entenda, eu sou teu pai. Não sou teu amigo. Papai vai amar ser seu amigo. Mas eu preferi sempre ser seu pai em primeiro plano. Exatamente. Porque amigo ele vai ter um monte. E fora que ontem eu até conversava com uma amiga minha, que ela tá tendo uma questão lá com a filha dela, e ela falou que a filha dela falou uma situação lá pra ela. Falei, tá errado. Isso aí ela deveria ter falado pra amiga dela, não era pra você. No momento em que ela fala pra você, ela gera umas preocupações em você desnecessárias. O Theo precisa viver certas coisas que ele tem que contar pros amigos dele. Sim. Porque se ele contar pra você vai ter um frio na espinha. Ele precisa viver, é necessidade dele viver. Só que ele tem que compartilhar isso, é com um amigo dele, ele não pode te gerar essa preocupação. Então não dá pra ser pai, amigo, não dá pra ter tudo nessa vida.
Se tiver que fazer escolhas, escolha a paternidade, a maternidade, a liderança, ela é mais importante. O que você acha que é a maior pedrinha hoje no sapato das pessoas em relação à saúde mental? Fala assim, Caio, aqui geral tá tropeçando. A maior pedrinha, assim, pensando nessa leitura aí de saúde mental, pensando ainda naquela nossa fala, né, autoconhecimento, eu acho que as pessoas se conhecem muito pouco. Quando eu me conheço pouco, eu tenho N problemas. Você imagina um boneco, sei lá, um arquétipo de alguma coisa, vazio por dentro. Qualquer coisa cabe. Imagina um boneco de plástico, que não tem conteúdo, ele é vazado. Se eu ponho Coca-Cola serve, se eu ponho água serve, se eu ponho nada serve, se eu ponho outra pessoa dentro serve. Então, qual que é o grande gap da saúde mental hoje? É que a gente não está preenchido por quase nada. E aí a gente sai sendo preenchido por qualquer coisa. Nossa, isso é muito forte. Te dar um exemplo simples. Se eu não sei quem eu sou, eu fico muito refém do seu olhar. E se você falar alguma coisa, eu saio daqui arrasada. E você pode destruir minha carreira, inclusive. Eu preciso estar muito cheia de mim mesma. Isso vale para minha maternidade, isso vale para minha empresa, isso vale com os meus sócios, isso vale com meu esposo, isso vale com as pessoas que me olham no Instagram e que elogiam ou que me descem o cacete. Se eu estou muito cheia de mim, e isso não é vaidade, pelo contrário, é estar preenchido de si mesmo, eu não sou vulnerável. A nossa vulnerabilidade, ela parte do fato de que a gente não está preenchido com quase nada. Tem uma música da Adriana Calcanhoto que diz assim, eu perco o chão, eu não acho palavras, eu ando tão triste, eu ando pela casa, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Quando você não mora mais em você, você é casa vazia, e casa vazia é ocupada por rato, por mendigo, por bicho, por sujeira, por aranha, por... Aí a pergunta, né, como se encher de si? A gente precisa morar na gente. Imagina você como uma casa. Sim. Tem um cômodo lá que é pai. Quem é o Caio pai? Qual foi o pai que o Caio teve? Visita essa paternidade. Não, meu pai foi um cara massa, mas ele teve alguns gaps aqui. Esses eu não quero ter. Cara, isso aqui eu quero preencher assim, assim, assim. Mas eu também não quero desonrar a minha origem. Meu pai foi massa pra caramba. Eu quero trazer isso daqui pros meus filhos. Você já encheu o quarto pai. Agora eu vou lá no quarto esposo. Cara, eu vejo um monte de esposa aí que é umas drogas, eu não quero ser assim. Eu quero honrar minha esposa, eu quero que meu filho olhe para a forma que eu relaciono com a mãe dele e ele entenda que é assim que relaciona com as mulheres. Eu quero que meus filhos tratem a irmã deles como eu trato a mãe deles. A relação que os meus filhos entendem com uma mulher e que eles constroem com uma mulher é a relação que eu ensino, visitei o cômodo pai. Agora eu visito o cômodo corpo. Cara, eu tô satisfeito com esse corpo que eu tenho aqui, eu tô gostando, esse corpo é funcional, esse corpo me leva para onde eu preciso, eu quero viver 90 anos, esse corpo vai dar conta de me levar, esse joelho, essa perna, esse coração, esse pulmão. Você percebe como você vai visitando os cômodos dessa casa e preenchendo? E quando eu faço isso, eu não tenho tempo para cuidar da vida dos outros, né? Porque eu tenho muito cômodo para cuidar. Quem fica o tempo todo a serviço de avaliar o outro, está aos pedaços. Menos em si mesmo. Essa é a questão. Sabe aquela expressão que você só coloca pra fora o que tem excesso lá dentro? É uma verdade? A boca fala do que o coração tá Eu cheio. acredito muito nisso, sabia? O Freud falava assim, quando você me fala, quando Pedro me fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. Quando você me olha na rede social e me julga, não é sobre mim, é sobre você. É sobre o que eu te provoco. As pessoas estão muito incomodadas, é muito engraçado. Eu gravo um vídeo e o vídeo dá um engajamento gigantesco. Mas eu coloco uma foto e ela dá... Eu postei uma foto em Uberlândia e vim para São Paulo. 45 minutos depois, essa foto tinha 3 milhões de views. E mais de 30 mil comentários. Das pessoas incomodadas com o quanto eu emagreci. Não pode ter emagrecido desse tanto. Isso é canetinha, isso é IA, tem muito Photoshop. Caminhão de comentário. Isso não é sobre mim. Isso definitivamente não é sobre mim, é sobre o que eu te provoco. Porque quando minha magreza te incomoda, eu estou atestando a respeito do quanto você não cuida de você. Quando a minha suposta beleza te incomoda, ela está dizendo sobre você. Se eu faço tratamento de saúde ou não, isso provoca em você. Não é sobre mim, é sobre você. Você está olhando para mim, mas eu estou te provocando algo em você. E aí, de novo, passa por saúde mental, porque nós que temos visibilidade, se não tivermos isso muito claro, a gente confunde as coisas. E a gente começa a achar que é sobre a gente. E aí a gente adoece. Eu gosto muito de uma história e eu conto ela muito.
que é uma metáfora, né? Porque Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos e as pessoas começam a gritar, Messias, Rei dos Judeus, balançar o ramo e tal. Validando Jesus depois de tanta coisa, que ele realmente era o Messias. E aí tem uma metáfora que brinca que Jesus entrou no lombo de um burro, né? E é verdade mesmo. Mas aí a metáfora brinca que quando começaram a gritar Messias, aleluia, Hosana, o burrinho levantou a cabecinha e começou a rir, né? Satisfeito. E aí Jesus bate nele e fala, calma, burrinho, não é com você, é comigo, é sobre mim, não é sobre você. Nós que temos exposição, nós somos só o burrinho de Jesus. Não se confunda. Não se confunda, senão você vai quebrar sua cara. Você vai adoecer. O dia que você se confundir, tranca dentro da sua casa e fica quieto. Você vai se ferrar. Você vai acabar com a sua saúde mental. Se você achar que é sobre você, você vai acabar com a sua saúde mental. Eu vejo pessoas ascendendo e descendendo na mesma velocidade. Artistas, jogadores, influencers, por confundirem tudo. Não é sobre você. Do jeito que subiu, desceu. As pessoas gostam. Eu gosto de você. Gosta, mas você pouco me conhece. Você gosta do meu conteúdo. E se algum dia eu pisar na bola, você vai me execrar com a mesma velocidade. Você gostou de mim? Se eu gostei de você? Não. André, pra você, qual que é a definição de felicidade? Porque a gente busca saúde mental, porque no final das contas, eu acho que todo ser humano quer ser feliz. É difícil fazer uma pergunta pra alguém, cara, você quer ser feliz? Não quero. Não. Tem gente que faz força pra não ser, né? Mas, de uma pergunta direta, acho que todo ser humano tem um desejo de ter... Não, e se alguém falar que não quer, tem problema, Tem alguma coisa errada. Mas pra você, qual que é a definição de felicidade? O que é felicidade pra você? Você falou bem, pra mim, porque felicidade é muito subjetivo, né? Exato. O que é pra mim não é pro outro. Pra mim, felicidade é paz. Se a minha vida financeira me traz paz, eu sou feliz. Se o meu casamento me traz paz, eu estou feliz. Se a minha carreira me traz paz, eu estou feliz. Se as minhas amizades me trazem paz, eu estou feliz. Tudo que tira minha paz é muito caro. Qualquer coisa. Uau. Qualquer coisa que tira minha paz é caro demais. Então, para mim, felicidade caminha junto com paz. Se não me traz paz... Então, por exemplo, eu respeito muito a minha intuição, eu vou chamar de intuição. Se o meu coração não me pede, cara, eu não faço mesmo. Você pode me oferecer 50 milhões, eu não faço. Se eu não sentir paz, não faço mesmo. E eu gosto muito de quando Jesus morreu, depois que ele ressuscita, todas as aparições dele, a primeira fala dele era que a paz esteja com vocês. Então, o grande sinal da presença dele era a paz. Então, para mim, eu só decido se eu estiver em paz. Porque ali tem a vontade de Deus para minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Se eu não estiver em paz, não há o que faça eu fazer. Não há o que faça eu fazer. Então, para mim, felicidade é paz. Então, às vezes a gente vai fazer algumas coisas, que seja negócios, enfim. Tem coisa que eu chego de cara e falo, pode tocar. Aqui tem Deus aqui. Pode ir. Eu sinto a paz. O sinal da presença de Deus é a paz para mim. E isso me deixa muito feliz. Se eu não sentir paz, não estou feliz. E aí não vale nada, né? Não tem nem dinheiro que pague. Gerenciamento de frustração acaba sendo uma habilidade para a proteção da nossa saúde mental, né? Porque quantas coisas que às vezes nos derrubam. Porque Mike Tyson tem uma frase maravilhosa. Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. E, cara, a vida vai te dar esse soco na cara. Pode ser dentro de uma esfera pessoal, esfera profissional. E pra você, qual que é a melhor forma de lidar com as decepções? Por exemplo, cara, aceita o luto ali, é importante, tem que chorar, chora. Ô bicho, um dia levanta a cabeça e bola pra frente, ou no como que pra você, quando a vida te dá um soco na cara, o que você faz? Eu calculo. Conte mais. Eu sou muito estoica, né? Tá. As coisas pra mim, na minha cabeça, funcionam como uma calculadora. 2 mais 2 tem que dar 4. Você é assim? Super. Que bom. Sou super estoica. A vida me deu um soco na cara, eu vou pensar assim, eu consigo continuar lutando, esse soco me derrubou e eu tenho que sair de cena, senão vai ficar feio. Eu calculo aqui o que vai acontecer e qual que é a melhor opção. Você digere o soco. Eu faço a digestão, mas eu planejo, eu mensuro, até porque eu vim muito do mercado corporativo, né? A retomada. Talvez nem a retomada, talvez a retirada. Entendi. Eu planejo o próximo passo. Então, assim, as coisas na minha cabeça, elas são muito calculadas. Eu demoro alguns dias para tomar uma decisão. Eu não sou uma pessoa que toma uma decisão assim.
Eu demoro alguns dias, às vezes, para tomar algumas decisões, porque eu planejo. Mas quando eu chego a tomar uma decisão, eu já pensei, inclusive, nas 4 possibilidades que vão acontecer depois daquilo e como que eu vou reagir a cada uma delas. E se desse tempo para você se permitir não tomar uma decisão, entre aspas, sentindo algo, por exemplo, toda vez que você toma uma decisão com raiva, não é você que decidiu ali. Né? Então você se dá esse tempo para você, aquela decisão que não é influenciada por um sentimento de momento. Eu dou esse tempo para eu tomar a melhor decisão e para eu não passar vergonha. Tá. Eu gosto da história da luta que você trouxe do Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até tomar um murro na cara. O Maguila, eu tava vendo até o documentário dele, e teve uma luta lá, que acho que foi com o Holyfield. Ele tomou um murro na cara, ficou tontão e continuou lá passando vergonha. Não. Disfarça, finge que caiu, simula um nocaute. Cara, simula um nocaute, sai de cena. Sim. Então, assim, eu respiro e falo, peraí, deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer? Todo mundo tem um plano. Olha que loucura, vou dar um exemplo bem prático. Nós estávamos no nosso primeiro lançamento de produto digital. Tá. Nós íamos lançar o produto dia 19 de junho. Dia 16 a minha irmã falece, na minha frente. Nossa, que duro, hein? Dor. Mulher gigante, forte, bonita, malhada. Tem uma crise de pânico e não sai dessa crise de pânico. Esse é o soco na cara que você não tem mais o plano. Cadê o plano? Ou eu sento, choro e nem sei quantos meses eu demoro para me recompor disso tudo. Uma mãe de 80 anos para eu cuidar, várias coisas acontecendo. A minha carreira começando, as coisas acontecendo naquele momento. Ali é sentar, respirar e recalcular a rota. E falar, todo mundo tem um plano, até tomar um murro na cara. Acabei de tomar um, e agora? Uhum. Eu preciso sentar aqui e ver o que eu vou fazer. Não dá para agir pelos sentimentos, porque se eu agir pelos sentimentos, eu corro o risco de fazer coisa errada. O nosso cérebro, ele trabalha sob 2 hemisférios, né? Das emoções e da razão. As emoções, elas turvam muito a razão. O cérebro do lado direito, ele funciona 5 segundos antes. Então, a gente toma decisões muito inconscientes. Uau, não sabia. Foi capa de 5 revistas científicas. O lado direito do cérebro funciona 5 segundos antes. Foi, inclusive, sobre vendas isso, essas capas. As decisões de compra, elas são emocionais, não são racionais. A razão justifica, a emoção decide. Nossa, tem uma frase clássica, né? A gente compra na emoção e justifica nos fatos. É isso. Se eu me deixo tomar pelas emoções aqui do momento, eu tomaria decisões muito burras. Então, eu preciso deixar a minha emoção baixar, para minha razão, de novo, voltar a conversar. Por isso eu dou esse tempo. Para eu deixar aqui, a serotonina, ocitocina e dopamina baixar, para as duas empatar e eu tomar boas decisões. Ali, o que eu precisava fazer? Cara, eu tô com um momento importante da minha carreira, talvez isso, inclusive, ajude a minha família toda. Minha irmã morreu na porta do hospital, nós estávamos decidindo, meus irmãos, eu não tenho dinheiro para pagar o velório, o outro nem eu, o outro nem eu, o outro nem eu, o outro nem eu. Eu falei, graças a Deus, tenho. Acabei de acontecer uma situação boa, profissional, e agora eu posso ajudar vocês todos. Então, ali eu tinha que tomar decisões inteligentes, inclusive para ajudá-los. Então, ali era o momento de pensar, friamente, pensar no plano B. O que eu fiz? Fizemos tudo que tinha que ser feito, inclusive dessa parte logística. Falei, façam o melhor, cuidem da melhor forma, vamos fazer o que nós tivermos que fazer. Passou 2 dias, eu estava dentro do estúdio. Falei, eu preciso gravar, e eu preciso gravar agora mais ainda, para que menos pessoas morram dentro de um pronto-socorro com uma crise de pânico. Então, agora eu preciso transformar isso num propósito de vida. Se isso já era importante para mim, agora isso ficou 10 vezes mais importante. Então, todo mundo tem um plano até tomar um murro na cara. Tomou um murro, recalcula. Aqui eu caio, eu simulo um desmaio, eu continuo lutando, não, dá para ir ainda. O que você vai fazer com isso aí? Então, recalcula a rota. Senão, esse murro te destrói para sempre, você nunca mais se levanta. O que é determinante para uma pessoa... talvez não seria bem essa palavra, tá? Mas porque eu acredito que os nossos propósitos de vida, eles vão mudando ao longo do caminho. Sim. Coisas que às vezes nos motivava quando a gente começa uma caminhada, não é coisa que motiva no meio dela. E às vezes quando você tá no final, fala assim, nossa, olha, eu tinha esses desejos no começo. Como que eu faço para ter a manutenção do meu propósito? Que para mim, muito. Minha mãe falava isso, filho, protege sempre a tua esperança. Eu falei, por quê, mãe? Pô, se você perder tudo e mantiver ela, você tem tudo que você precisa para levantar de novo. Agora, se você tiver tudo e perder ela, você não tem mais nada. Boa. E a minha mãe fala assim, e protege até de mim. Que pode ser que eu entre em casa num dia ruim e eu queira tocar na tua esperança. Protege até da mãe. Nossa, que sábia. Animal, minha mãe, às vezes você sabia que às vezes ela chega com mais porrada, porque minha mãe falava que esperança é como se fosse um cristal, ela falava.
A esperança é como se fosse um cristal. É lindo, mas é frágil, não deixa ninguém tocar. Entendeu? Então ela falava, tal, protege tua esperança, não deixa ninguém apontar o dedo pra tocar, nem a mãe. Então meio que, minha mãe era mais explosiva, assim. Então quando ela tava calma, parecia que ela dava um sistema de autodefesa até contra ela. Uma vacina. Uma vacina, né? E eu gravei isso muito pra mim. Pô, proteger minha esperança. Como que você acredita no mundo que a gente vive? Como é que a gente protege a nossa esperança? Porque, pô, a gente abre o telefone, a gente liga uma TV, a gente fica desacreditado. Né? Então, as notícias nos bombardeiam a todo momento. Qual o seu jeito mais? Porque pra mim, muito da nossa esperança tá ligado com a saúde mental. Pra mim, esperança, um cara muito esperançoso com o futuro, com a vida dele, com os relacionamentos. Cara, esse cara vai me dar bem, pô. Como proteger a nossa esperança? Para mim, proteger nossa esperança tem muito a ver com automotivação. Eu não acredito em motivação, eu acredito em automotivação. Por que eu não acredito em motivação? Motivação, motivo para a ação. Como que eu vou dar motivo para suas ações? Quem tem que dar isso é você. Como que a gente protege a nossa esperança? Entendendo que ela é responsabilidade nossa. Nossa, muito bom. Então, isso são ações no nosso dia a dia. Isso são ações no nosso dia a dia. Lá atrás, qual era o meu propósito? Você falou muito e você falou bem. Ele muda. O meu, por exemplo, esse ano mudou muito. Esse ano eu quero transbordar na vida das pessoas. Haja visto que Deus me deu até a tampa. Então eu preciso transbordar. E eu preciso proteger isso mesmo. Porque se eu não protejo, eu me perco dessa história toda e dessa esperança. Sim. É se guardar, é olhar para você, ver aquilo que é precioso para você. E sua mãe foi muito sábia. Eu é que aprendi com essa história. É guardar aquilo que é precioso para você e deixar que nada macule. Muitas vezes, se a gente for olhar para fora, a gente sofre. Se for, Madre Teresa de Calcutá fala isso belamente. Belamente no poema. Ela diz assim: as pessoas são incoerentes. Ame-as assim mesmo. Elas vão falar mal de você. Trabalhe por elas assim mesmo. Você verá que no final das contas, nunca foi entre você e as pessoas. Sempre foi entre você e Deus. Uau. É sobre isso. É sobre isso, sim. Eu protejo a minha pensando sobre isso. Todos os dias eu coloco a minha cabeça no meu travesseiro e pergunto: foi o que o senhor esperava? Bati as suas expectativas? Porque se eu for fazer baseado num monte de coisa, eu já teria desistido. Eu já teria desistido. Tem muita gente na arquibancada torcendo contra. Tem muita gente doidinho pra ir contando no relógio assim, vamos ver em quanto tempo cai. Se você fosse se prender nisso, a sua esperança ela quebra rápido. Rápido. Se for por dinheiro, ela também quebra rápido. Se for pelas pessoas, ela também quebra rápido. Então a gente precisa ter uma autoconsciência e um autocuidado e uma clareza do seu propósito de vida. Eu estava em Balneário Camboriú a semana passada fazendo uma palestra e conversei com uma mulher que ela é dona de um hotel, ela é gerente de um hotel, e ela tem um filho espectro autista nível 2 de suporte, difícil, com muitas questões, e o hotel dela realmente é inclusivo, porque no Brasil se fala em inclusão, mas não é inclusão, é aceitação. Uma coisa é você aceitar autista no ambiente, outra coisa é ter um ambiente preparado para um autista. Um hotel que tem uma cozinha onde a mãe pode acessar a cozinha e fazer a comida específica para ele, na textura que ele come. Isso é inclusão. E ela me falava sobre isso, e a gente conversando, ela pediu que eu fizesse uma entrevista. Eu falei, claro, tá aí, é de presente para você, tá feita. E aí no final ela falou assim: doutora, a senhora falou tanta coisa importante, e eu tenho uma associação de mães que têm filhos do espectro autista. Será que a senhora não vinha aqui? Eu coloco 400 mães no hotel, a senhora não faria aqui uma imersão para essas mães, ajudaria tanto na saúde mental delas, quanto a senhora cobraria? Eu falei, o quanto eu cobraria você não pagaria. Eu vou vir aqui sem você pôr R$1 no meu bolso. Eu preciso muito ajudar vocês. Eu preciso muito estar com vocês. Eu preciso muito falar sobre isso. Eu preciso muito falar no Brasil inteiro o que é aceitação, o que é acolhimento e o que é inclusão. Sobre neurodivergência. Então é sobre isso. Quando eu faço isso, eu protejo muito a minha esperança. De verdade, você não precisa pôr R$1 no meu bolso. Se eu começar a andar em hotéis no Brasil e ver hotéis que recebem melhor neurodivergentes, eu já vou estar tão feliz que eu vou dormir rindo. Se um cara me para no aeroporto e fala, doutora, sua mensagem me salvou, ele não me pagou 50 centavos. Mas isso protege muito a minha esperança. Então, para mim, isso parte de um diálogo interno muito intenso. Por isso que eu falo de autoconhecimento e autodesenvolvimento ser tão importante. A gente precisa conversar com a gente o tempo todo, senão a gente pira. Você tem que estar o tempo todo conversando com você. Você recebeu uma crítica, conversa com você. Como que isso impactou? Por que isso mexeu com você? De onde isso vem? Você recebeu um elogio? Cuidado também. Não seja tão vulnerável aos elogios também. Converse. Por que isso te mobilizou tanto? Você tem um desafio? Converse com você. Você está ansioso? Converse com você.
Tenha um diálogo intenso com você. É isso que protege o seu cristal, é isso que protege a sua esperança. É esse estar aqui e exercitar esse cuidado. Para mim, passa por essa perspectiva. Eu vi um vídeo seu quando você disse... Na verdade, foi uma pergunta, quando você vence, quem vence junto com você? É correto afirmar que quando a gente sabe quem vence junto com a gente bota uma capinha na nossa esperança, porque se dependesse da gente mesmo, a gente já tinha largado tudo. O ser humano tem isso mesmo, de quando a gente faz por alguém, a gente parece que a gente pega uma força extra. Tem isso mesmo, porque eu sinto isso. Eu também. Né? Então, quem vence quando você vence? O Cartola tem uma música que acho que é do Cartola, que ele fala: é impossível ser feliz sozinho. Eu acredito nisso piamente. Eu acho difícil você ser feliz, já que nós falamos sobre felicidade, sozinho. Você falou da capinha, né? Interessante, realmente, né? Imagina uma capinha na esperança. Eu acho que quando a gente vai ao encontro de outras pessoas e alimenta outras pessoas, a gente se retroalimenta. Eu acredito muito nisso, assim. Dá sentido para sua vida. Porque a nossa vida, só por ela é muito limitada. Você já alcançou muita coisa, sua família já está legal, você já tem sustentabilidade aí para os próximos anos. E aí, é só isso? Perde sentido. Quando eu alimento outras... Aí muda o propósito, que é o que você falou. Agora muda o propósito. Agora o propósito era me alimentar, agora o propósito é alimentar o outro. Exato. Eu gosto muito quando Jesus chega na figueira. E o que você espera de uma figueira? Figo. Exato. Jesus enfia a mão e não tem figa, ele amaldiçoa e a figueira seca. A gente precisa alimentar os outros. A gente precisa frutificar na vida dos outros. Se a gente não fizer isso, a natureza faz assim com a gente, ó. Seca. Rapidamente. Porque o nosso objetivo é esse, figueira tem que dar figo. Se você não der figo, qual que é o sentido? A sua vida precisa alimentar outras pessoas. A sua vida precisa frutificar na vida de outras pessoas. Então, o primeiro passo é cuidar. A filosofia fala que a gente parte do individual para o universal. Então, primeiro era sobre o Caio. Depois é sobre o Caio e a esposa do Caio. Depois sobre o Caio, a esposa do Caio e os filhos do Caio. E agora? Agora é sobre quem? Não é possível que Deus te abençoou só para isso. Você vai virar uma figueira sem figo. Quanto mais figo a gente tira, mais figo nasce. Se não tem figo, você é uma árvore de plástico. Não serve para nada. Vai ficar aí 200 anos. Serve para quê? Dentro da sua visão, até uma vez uma pessoa fez uma pergunta para mim e eu falei assim: Caio, como é que você faz quando alguém te faz mal? Que técnica que você faz? Eu, assim, honestamente, eu não sei uma técnica que te dá. Eu faço a técnica e eu saio fora. Eu só saio fora. Parece que é um mecanismo de defesa. Assim, e você faz bem, ué. Eu faço bem, eu simplesmente não me viu mais. Se alguém te dá um murro, você tem que sair fora. Eu sou aquele cara que eu saio fora. Eu só tô num qualquer tipo de relacionamento que eu vejo que, puta, tá tóxico, ou de uma certa maneira eu vejo que, me põe pra baixo. E é impressionante que todo o relato, e eu lembro que eu abri uma caixinha falando disso daí, né, habilidade de sair fora, desenvolve a habilidade de sair fora. Aí na caixinha veio, mas e quando a pessoa é próxima? Ou era alguém de um núcleo de intimidade maior, ou às vezes era um familiar, ou seja, uma pessoa que é tóxica, é dentro. Como é que, e eu sei que muito da saúde mental é pela qualidade dos relacionamentos que a gente tem. Eu vi uma vez um estudo sobre felicidade, ciência relacionando, que mesmo? Crava algumas coisas e foi meio que cravado que, cara, qualidade dos nossos relacionamentos influencia o quanto que a gente é feliz. E essa equação? Quando pessoas, no nosso, às vezes, num ciclo mais íntimo, não nos fazem bem. A gente tem que lutar para reverter, tem que sair fora. Como se resolve essa equação? Lutar para reverter não, porque a gente não é reformatório de adulto, né? Boa. Se ferrar pra lá, ficar consertando gente, não. Não tô nem com esse tempo. Nem mesmo. Vou ficar consertando ninguém, não sou reformatório de ninguém. Boa. Se der, sai fora. Proteja a sua esperança. Tem gente que só vem para arrancar pedaço. Então, realmente, se der, sai fora mesmo. Se chama mecanismo de defesa. Isso nunca foi ruim. Alguém te dá um murro, você desvia. Mecanismo de defesa. Sim. Se alguém te faz mal, afaste-se. Se não é possível afastar, cauteriza. Quando uma veia está sangrando,
Se você não cauterizar, você morre de hemorragia. Você vai no pronto-socorro, o médico cauteriza. Ele vem com cautério ou com bisturi elétrico, queima ali e aquilo cauterizou. A veia só vai parar de sangrar, ela foi cauterizada, ela continua nas funções dela. Como que eu cauterizo pessoas? Eu cauterizo pessoas muito. As próximas, né? As próximas que não tem jeito de você fugir. Constranja as pessoas com a sua bondade. Seja tão bom que constrange as pessoas. Você cauteriza na hora. A veia para de sair ruindade, de sair veneno. Seja constrangedoramente bom. Na hora a pessoa ela não vai conseguir continuar. Eu falo o seguinte, Jesus lá na cura da hemorroíça, ele falou, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Você pode fazer o que você quiser comigo, vai sair virtude. Você não espera que vai sair amargura. Se eu chegar aqui e você me tratar mal, não espere que eu te trate mal, porque eu não vou. Porque isso não é meu, isso é seu. Outro dia uma pessoa me procurou, o Jorge falou, não é possível. Essa pessoa há 10 anos atrás te bloqueou, te regaçou, te tratou mal pra caramba. Agora ela tá passando por uma situação, vivendo uma situação e te procurou e quer conversar com você. E se tá dando assunto, você vai receber? Eu falei, vou receber. Não é sobre mim, é sobre ela. Eu dou o que eu tenho e de mim sai virtude. E quando você é virtuoso, você constrange as pessoas. Ontem, por exemplo, nós fomos jantar, aí eu cheguei na porta do restaurante, aí a música era ruim, tem reserva? Não sei o quê. Falei, menina do céu, o que tá acontecendo? É pra eu ir embora? Que eu tô até com medo, o restaurante deve estar lotado, porque você me recebeu de um jeito que eu tô achando que... Aí ela começou a rir, ué. Porque ela foi tão mal educada comigo, e eu fui tão educada e bem-humorada com ela, que eu tirei ela daquele estado de cara ruim. Ela começou a dar risada, falou, nossa, senhora, me desculpa, realmente a minha cara estava ruim mesmo. O restaurante tá lotado, não, é porque a gente é tão treinado para fazer essa pergunta que eu acabei sendo grosseira com a senhora. Falei, não, menina, você me deu até um susto, ué. Que é isso? Já entrei rindo, tropeçando. Seja tão bom a ponto de constranger as pessoas. A ponto de falar, não dá para tratar mal o Caio, não. Difícil, ele é muito, muito bonzinho. Não dá. Então, os que dá para afastar, corra quilômetros de distância. Ah, você tem que reformar? Não, você não vai consertar ninguém. Esqueça. Uma das maiores raízes do sofrimento é a gente querer mudar as pessoas. Ninguém muda ninguém. Uma das coisas mais difíceis de fazer na vida é mudar. Mudança não é um processo simples. E ela parte só de dentro, ela não vem de fora. Então para de querer mudar as pessoas, não sofra com isso. Isso é uma das coisas que mais sucumbe à nossa saúde mental. Ficar lutando para mudar os outros, não tenta mudar ninguém. Você não é reformatório de marmanjo. A pessoa é grossa, manda sumir. Se você puder correr, corre. Agora é meu irmão. É meu primo, é minha cunhada. O que eu vou fazer? Seja tão bom a ponto dessa pessoa ficar constrangida na sua presença. Isso pra mim é a receita. Vamos pra essa mulher, gente. Vamos pra essa mulher.